Boa tarde. Alguma coisa estava acontecendo com a internet que deu um problema, não estava querendo entrar, mas eu tenho certeza que agora vai ok. Nós estamos iniciando a penúltima live hoje com a Mônica Bassan e essa live faz parte de todo o projeto que eu venho realizando em cima das pessoas que escreveram comigo o legado de Marie-Jo Guichard para a ginástica holística. Sejam bem-vindas. Estou aguardando a Mônica entrar. Alguma coisinha aqui aconteceu com a internet, não sei o que foi, mas vamos lá para esse bate-papo. A Mônica foi a última pessoa formada pela Marie-Jo e a última brasileira formada pela Marie-Jo. Então, hoje o bate-papo tem muitas histórias, é muito interessante os detalhes e a especificidade de toda a formação que aconteceu com a Mônica. Então, estou só esperando ela entrar. Sejam todos bem-vindos para esse bate-papo. Oi, Jô, deu um probleminha aqui, eu tinha caído. Oi, Nina, que bom que vocês estão voltando. Oi, Mônica, vou te chamar, tá? Pronto. Oi, conseguimos. Alguma coisinha aqui pegou a gente de surpresa. Tudo bem, Pois vamos lá. é, vamos lá. Ai, Ai, que bom que te receber emoção. aqui. Ai, José, eu quero te agradecer muito. É, quero agradecer esse seu projeto, essa sua iniciativa, essa iniciativa profissional tão amorosa, né? Que mistura mesmo bem a nossa formação, transformação em ginástica holística, né? Sim, Ninguém nunca mais é o sim, mesmo. E você é está verdade. reproduzindo isso em livro e em lives. Ai, Obrigada. obrigada, Mônica. Imagina, imagina. É um prazer te receber aqui. Você não sabe quanto, a sua história é ímpar também. Claro que todo mundo tem os seus detalhes, mas o nosso bate-papo de 3 horas pré-live foi Nossa! bárbaro. E eu, depois que a gente conversou, lembrei de tantas outras coisas mais. Eu acho que isso deve ter Eba! acontecido com todo mundo, né? Sim, sim, realmente, realmente. Eu vou pedir só, se você pode, se você afasta um pouquinho, você aparece um pouco mais inteira Ah, tá para bom. você não ficar decapitada, Então, assim, som. cortado o topo. Aí Sem cabeça, melhorou? melhorou, tá ótimo, tá ótimo. É porque na imagem do Instagram, às vezes a gente se perde um pouquinho, sabe? Mas assim tá É, ótimo, tá ótimo. Então, que bom. a tarde é toda tua, essa 1 hora que a gente tem, eu vou administrando o nosso horário, vou te perguntando uma outra Obrigada. coisa, mas você tem muito para falar para nós. Então, começa falando quem que é a Mônica Vassan. Bom, a Mônica Bassan, a Mônica começou vem da dança, né? Comecei muito pequena, quando ainda dançava pequenininha, e depois me tornei uma profissional, né? Bailarina para corpo de baile, depois educadora física, fiz especialização na Unicamp, depois fiz ginástica holística, fiz educação física, né? E depois me tornei pedagoga. E Uhum, ao longo dessa história toda, também fiz várias formações, né, de consciência corporal em Campinas, com a Denise Bellini, fiz a Escola do Movimento com o Ivaldo Bertazzo, e como professora e educadora física, por muitos anos, eu trabalhei na educação infantil, sempre com o trabalho de desenvolvimento motor. uhum, A gente tinha um trabalho forte num colégio muito grande em Valinhos, que é o Colégio Visconde de Porto Seguro, e lá eu trabalhava com crianças e eu fui me interessando cada vez mais pela origem dos movimentos, por conta de nós trabalharmos numa abordagem bem desenvolvimentista, cuidava muito de entender o movimento, e aí essa busca foi se misturando com consciência corporal, com educação do movimento pelo movimento para o movimento que era desenvolvimentista, uhum. e que me fez também ir buscar o conhecimento do movimento com crianças atípicas.
E eu fui trabalhando dentro da ginástica holística com adultos, depois voltei para as crianças, depois para os bebês, e continuo com as crianças e com os bebês e com as crianças atípicas até Seu, hoje. seu leque de atuação é imenso. Como eu disse para você, eu não cochilei. Nessa vida eu não cochilei. Todo intervalo que teve, eu coloquei alguma coisinha no meio. Perfeito, perfeito. E aí, nesse movimento, então, foi quando você foi fazer uma disciplina na Unicamp que você conheceu a Fernanda. Foi. Então, eu fui fazer nessa busca toda, né, de entendimento do movimento, do desenvolvimento motor, eu fui fazer uma disciplina na Unicamp que chamava Uhum, Sensações e Percepções do Movimento Humano, com o professor Ademir de Marco. E lá eu conheci a Fernanda Lopes. uhum. E a Fernanda tem 1 milhão de formações, entre elas, ela falou para mim, então, eu fiz uma formação em Paris, na França, que chama ginástica holística. E eu fiquei interessadíssima, muito interessada, e ela foi me explicando, me contando um pouco como era. E aí, então, ela falou, você não quer conhecer, né? E eu falei, quero. Aí eu comecei a fazer as sessões, as aulas com a Fernanda, depois ela mudou de um espaço para o outro, foi para o Guanabara, em Campinas, né? Uhum. Que eu me sinto campineira, porque eu fui criada em Campinas, moro há 15 anos no Rio. Então, eu fui na sala dela e ela me preparou. E a gente conversou muito, nessa época a gente ficou muito próximas por conta de se encontrar nas disciplinas e na aula e dela fazer esse preparo dessa vivência da ginástica holística. E Uhum. aí eu fiquei com muita vontade de ir, muito encantada, e começou aquele preparo todo que vocês já sabem, né? Escreve a carta e manda e espera para ver se vai ser aprovada, e uma ansiedade louca, né? Esperando isso, e ao mesmo tempo, para mim, era abrir mão é, de muita coisa para ir, né? Assim, eu trabalhava nessa escola, e é uma escola super tradicional, que assim, em 100 anos, ninguém nunca tinha pedido uma licença, né? Muito menos uma licença não Não remunerada no remunerado. meio do semestre para ir fazer uma formação e tal. Então, assim, acho que eu devo também ter sido pioneira nisso. E então, assim, eu deixei marido, cachorro, a escola, e fui viver essa escolha que eu acho que foi, assim, sem dúvida, uma das melhores escolhas da minha vida. Uhum, uhum. Eu esperava ter uma formação, mas foi singular, foi transformadora e foi mais do que uma busca, quer dizer, a princípio parecia uma busca profissional, mas foi mesmo um encontro pessoal e afetivo e sensível e E aí tanta você coisa no vai, meio. a formação seria em maio, que a gente mais ou menos fez, de 2001, e você vai 2 meses Isso, antes para rachar o bico de estudar francês e tá com o francês exatamente. na ponta da língua. Exatamente, porque eu não sabia nada de francês, né? Mas eu sou uma taurina e eu resolvi que eu ia falar francês porque eu ia fazer essa formação. Então eu comecei a estudar em Campinas com uma professora da Unicamp que dava aulas na casa dela. Aí eu Uhum. parti do zero, eu não sabia nada. E eu não parei de estudar. Eu punha vídeo, naquela época era videocassete, né? Videocassete. Eu lia, ouvia música o dia inteiro e fui para lá 2 meses antes. Me inscrevi numa escola de francês e estudava francês todos os dias. Ia para a escola 4 horas por dia de estudo, mais laboratórios, atividades extras. Como eu te contei, eu fiz uma boa amiga francês. Olha, aluninho meu. Oi, tia Mônica. Muito Ai, que amor. graça. Oi, João. E, e aí eu me inscrevi. Eu fui fazendo os cursos e tal, e arrumei uma amiga
uma amiga alemã, para variar, minhas amigas são alemãs. Suzete, Julice, alemã. E aí o meu inglês é muito básico e então a gente não conseguia falar em inglês e ela, alemã e eu brasileira, a gente tinha que falar em francês. E foi ótimo. O meu francês foi progredindo, eu tinha muita vontade de aprender e não parei de estudar, até que eu me senti um pouco mais forte e resolvi ligar para Madame Guichard e pedir que eu gostaria de ir lá para fazer o caminho, conhecer o lugar, fazer uma aula, conhecê-la, me apresentar antes da formação. Ela falou, claro que sim, foi super gentil e lá fui eu. Então fui, conheci o caminho e tal. Quando chegou lá, ela me atendeu com aquela, né, aquela delicadeza, com aquela força, com aquela tranquilidade. Fiz a aula e combinamos então que no dia marcado eu estaria lá para começar. E no dia marcado lá estava eu, animadíssima, como eu contei para a Josete, sem dormir, né? Porque assim, era tanta ansiedade de tudo, né? E lá estava eu, animadíssima. E quando eu cheguei, a grande surpresa foi que das 7 brasileiras inscritas, só eu apareci. Ninguém foi. Ninguém foi. Jesus. Ninguém Nós temos foi. que nos redimir com a Marijô ainda. Não, gente, muita vergonha. Todo, acho que esse processo todo já foi de redimissão, né? Acho que já deu para se redimir. Como brasileira, que vergonha. Gente, muita vergonha, porque as pessoas não foram e não avisaram, né? Porque é aquela atitude europeia, né? Tá combinado, não precisa reconfirmar. E também não tinha essa facilidade, né? Não tinha, manda um zap e tal. Os e-mails estavam começando a rolar, mas Madame Guichard nem usava computador. Era tudo, né? Marisol. E aí, Madame Guichard ainda, né? Você vê que eu não cheguei ainda, né? Ela não virou Marijô ainda. Ela não virou, ainda era Madame Guichard. Ainda está começando. E aí, ela me chamou no escritório e a gente esperou, não apareceu ninguém. Ela chegou para mim no escritório e falou, olha, não veio ninguém, só você e eu. Então, eu vou pagar a sua passagem para você voltar para o Brasil. Falei, o quê? Pagar minha passagem para voltar para o Brasil? Mas eu não vou voltar para o Brasil de jeito nenhum. Eu vim aqui para me formar em ginástica holística. E eu não vou embora de ser formada. Eu falei para ela, eu deixei tudo. Eu pedi licença do emprego, eu deixei meu marido, eu deixei meu cachorro. Eu peguei todas as minhas economias, eu aprendi a falar francês para estar aqui. Eu não vou embora. E aí, eu acho que ela deve ter gostado um pouco disso, eu imagino. Eu creio que sim. Ela viu a vontade que você queria daquele conhecimento. E aí ela falou, bem, então vamos fazer uma experiência. Vamos experimentar uma semana. Se nós nos suportarmos, a gente continua. Se não, eu pago sua passagem para você voltar para o Brasil. Senhor, Mônica de Deus. Bom, gente, que semana, né? Gente. Então, ao mesmo tempo que iniciou aquele trabalho individual e ela fez comigo, depois conversando até com a Josete, antes com a Fernanda, mas agora nessa conversa de um pouco antes da nossa live aqui, né? Ela fez comigo rigorosamente a formação que ela fazia com os grupos. Então, nós trabalhávamos 8 horas por dia no mesmo formato. Eu fazia os movimentos, parava, escrevia exatamente como se a sala estivesse com o grupo. E depois dessa semana, que eu tava com medo de não ser aceita, né? Já pensou se eu falasse assim, não, eu te suportei. Ela falasse, mas eu não te suportei. Mas eu não dá, não quero, pode voltar. Eu não quero você. Nem sei o que ia ser. E, na verdade, mais do que nos suportarmos, assim, nós nos tornamos muito mais do que mestra e aluna, né? Foi uma relação que foi crescendo por conta da nossa convivência, da nossa boa convivência. Ela cuidou o tempo todo
para que eu tivesse o máximo de experiência possível. Então, sempre que tinha alguém que pudesse, que quisesse, que estivesse querendo fazer uma aula, embora fossem as férias dela, né? Normalmente ela faz as formações quando ela faz, eu sempre falo no presente, né? Tudo bem. Não tem jeito. Ela fazia as formações. Acho melhor falar faz, senão eu choro. Ela faz as formações nas férias, né, dela, quando ela recebe o grupo europeu e recebe as brasileiras, né, os brasileiros, na verdade. E, e aí, então, tinha um ou outro que queria fazer e ela abriu isso, para que eu tivesse as experiências, mas a maior parte do tempo éramos eu e ela. Né? E aí, então, para que eu tivesse também mais oportunidades de estudo e com a nossa convivência, os nossos almoços, a gente ria muito. A gente ria muito. Chegou um determinado momento que tudo era muito piada, era muito gostoso. Eu fui me aproximando e no Marisô colocou para mim uma mesinha do lado da mesinha dela. Eu pus a Para foto, que eu você viu? tá E na foto a senti, minha mesinha lá, né? o carinho Imagina com que ela fez aquilo. Senti esse carinho, Mônica. que delicadeza eu chegar um dia, né? Não me lembro quando, depois acho que de algumas semanas, ela colocou a mesinha para mim, para que eu pudesse estudar, e deu para mim a chave do estúdio, né? Para que eu chegasse antes e fosse embora depois e pudesse então ler, escrever, estudar, usar os materiais, enfim, que eu pudesse estudar e ter mais tempo e ter mais liberdade também, né, para ela poder. Então, quando terminava o período dela, ela ia e eu ficava, né? E aí, no dia do meu aniversário, tinha uma flor na mesinha e fomos almoçar juntos no restaurante. Fomos comer pato, que eu não gosto, mas não tem nenhum problema. Pela amizade, o amor vale mais do que o pato. E no Dia das Mães, eu também, ela me chamou para passar o Dia das Mães com ela. E aí a gente foi, meu amigo Eduardo, que eu vim de Campinas, eu fui, né, de Campinas para lá e com a indicação da minha ex-cunhada na época, que tinha um amigo que morava lá, deu tudo certo. Deu tudo certo. A pessoa com quem o Eduardo dividiu o apartamento saiu, então eu entrei, e então eu morava em Montrouge e ia facilmente perto da estação de metrô. E aí fomos, Eduardo e eu, para o Dia das Mães, no dia do almoço, no jardim dela. E aí, então, como frequentei um pouco a Magre de Caná, a Tânia falando. E a gente... eu também tive a oportunidade de conhecer a família, a filha, a netinha. E aí, então, eu passei aí na casa dela em alguns momentos, quando ela me convidava. Eu sei que chegou num momento que eu já estava ajudando um pouco no jardim, que tinha que tirar as folhas secas. Conta isso. Você estava lá limpando o jardim dela, porque você quase consegue ficar em meditação constante, né? Então você estava lá. Eu sou uma pessoa muito calma, de pouco movimento. E aí comecei a limpar o jardim. Daqui a pouco ela falou para mim: você não quer bater os tapetes e varrer a casa? Eu estava quase aceitando, né? Já. Então, foi realmente a convivência crescendo, e então a gente teve muita oportunidade de conversar, e eu tinha ela para mim o tempo todo, né? E aí até que teve um momento que nós entendemos que se eu não fizesse a minha formação completa com ela, né, eu teria que voltar no ano seguinte, provavelmente eu estaria sozinha de novo, né? Ou ela teria que se reorganizar, enfim. Então, nós entendemos que eu tinha que fazer mais um tempo para me formar de uma vez. Né? E ela ia receber a turma, o grupo europeu, para a formatura deles por mais 2 semanas.
Então, eu já tinha feito um mês aproximadamente, eu ia fazer com eles essas 2 semanas e depois ela me complementaria o que estivesse faltando entre o que ela estava terminando de dar para eles e o que faltaria de movimento para mim. Sim. E assim foi. E então ela falou: e então nós fazemos a sua formatura, né? Para que você tenha gente na sua formatura, para que você possa se formar. Você vê, tudo a gente ria. Meu Deus, que experiência boa por um lado e quanta e como eu falei para você, como também foi difícil, né? Porque e você vai abordar isso agora. A Marie-Jo, uma das essências dela era que a gente sentisse o trabalho e referisse essas sensações. Então, fico pensando o quanto ela fez das tripas ao coração para que você, de alguma forma, assim, vivenciasse o que as outras pessoas sentiam com o trabalho. E isso então, é uma delas José, que você chama para o grupo europeu. sim, e foi interessante você falar isso quando a gente conversou, que eu fiquei pensando que ela me perguntava minhas sensações, eu falava, imagina, né? Quanto tempo para eu falar o que eu percebia, o que eu sentia, né? Tinha todo o tempo do mundo. E eu fazia muitas associações, e ela falava que isso era muito bom. Eu falava, tem uma pessoa que eu fiz esse exercício, eu pensei nessa pessoa, ela ótimo, e ela falava que eu realmente buscasse essas referências, né, dessas pessoas, para que isso traria mesmo vida para a minha formação. E aí, quando chega o grupo europeu, é uma outra vivência, porque as pessoas trazem as suas sensações, as suas percepções, e também na hora da gente escrever, a gente não está mais sozinho. E aí tem a história, que é muito boa, que foi a história do Plidilene, nesse momento, e ela falava Plidilene, eu falava, gente, o que é Plidilênio, né? Que é plidilênio, e procurava essa palavra, não existia, e não existia, não existia. Estudei tanto francês, ninguém me falou tanto, que era o plidilênio. Ninguém me falou que era plidilênio, e era plidilênio, né? A dobra da virilha, né? Então, assim, e isso foi, eu descobri com uma colega ali, né, do grupo europeu, por sorte. Então, você vê que um dos movimentos que eu gosto muito, que eu acho que são bastante significativos. Então tiveram esse momento até que chegou a formatura, então. Né? A formatura, eles terminaram, eu junto, tive uma outra, me misturei um pouco, isso foi muito legal, né? E aí, quando terminou a formação, eles foram embora, eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar, abracei a Marie-Jo, falei, eu não tô pronta para ir embora, eu não tô pronta para te deixar, né? E porque eu entendo que isso que aconteceu entre a gente é um reencontro, né? E ela me abraçou, e eu chorando, e ela falou, não chora, porque se a gente teve essa oportunidade, vamos aproveitar. Né? E foi o que a gente fez. Daí foi quando eu me recompus, eu tinha um tempo com ela ainda, então ela me chamou, ela falou, fica, né? Vamos terminar a sua formação e fica para ver os meus grupos. Os meus clientes vão voltar. Eu vou entrar um pouquinho num parênteses sobre isso, porque, se você me permite. Claro. Porque quando você fala desse reencontro, desse momento, e quando eu coloco no livro, e quando a gente escuta a sua história, isso faz parte de uma história de vida mesmo, que se reconstruiu em muita coisa em você, que foi realmente uma relação ali que você viveu com a Marie-Jo, inclusive de mãe para filha, de filha para mãe, né? Você ter a experiência revivida disso, né? De muitas coisas que você não teve tanta oportunidade na sua vida e você vivenciar com ela. E também pelas histórias que uma coisa ou outra a gente escuta da filha, a relação dela com a filha também, nem tanto tão perfeita. Já visto que no próprio Dia das Mães a filha não comparece, não vai.
Então, em todos os sentidos, você ali não se sentia pronta para ir embora, né? Num sentido profissional, porque ainda faltava, e também Sim, algo a mais pessoal que faltava ali. Então, sim. essa. Como eu te disse, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Uhum, E aquele encontro, para mim, né, significava um encontro de mãe e filha. uhum, uhum, Ele simbolizou isso o tempo todo e cada vez ficava mais forte mesmo. uhum, Né? E ela me tratava como uma filha e a gente até conversou sobre isso, né? Ela era a mãe suficientemente boa que eu precisava. uhum, uhum. Ela me deu atenção, carinho e especialmente limite. Que a minha mãe, a minha mãe que me teve, não me dava limite nenhum, sabe? Eu era uma pessoa muito à vontade, que podia fazer o que quisesse. E a Marisô, né, aos meus 32 anos, foi a primeira, que assim, como nas férias ela era inteira minha, né, e isso foi Uhum, fantástico, emocionalmente, profissionalmente, tudo, né? Eu estava uhum, aproveitando aquela mãe que o universo me deu, né? E então parecia que fazia sentido eu estar sozinha, né? sim. Eu fui a filha única da Marijô naquele Uhum, período, sabe? E eu tive toda a atenção dela do mundo até que chegaram os clientes. E como eu aham, estava sempre com o meu caderninho atrás dela, Marijô isso, Marijô e aquilo, isso aqui, olha só, eu anotei assim, eu fiz assado, né? Bem filha mesmo, o tempo aham. todo. E quando chegaram os clientes, eu fui atrás dela e ela fez assim para mim: agora eu não tenho tempo para você, você espera. Quase morri. Fui sentar no meu banquinho, que eu tinha tudo, né? Eu tinha minha mesinha, eu tinha meu Meu banquinho, ela era banquinho. uma mãe, organizou minha vida, né? Direitinho. Sentei Aham. lá, só não chorei porque não podia, afinal de contas, estava ali, estagiária da Você era Marijô, não profissional podia chorar. estagiária, não. Eu era estagiária, eu tinha que ficar firme. E foi ótimo, né? Porque começou a me dar contenção, né? Ela me Uhum, deu contenção, ela me deu amor, atenção, dedicação, contenção, limite, muito, né? E mais aquela vivência toda profunda, individual, né? uhum, uhum, Então, assim, eu falo, eu não tinha como vir embora sendo a mesma Mônica. Eu fui toda transformada pelo método, pela convivência, pela pessoa, pelo emocional e pelos meus sentimentos, né? uhum, É, é, os meus sentimentos me transformaram, né? uhum, uhum, E o nosso olhar, né? Nós, formados pela ginástica holística, nós somos diferentes das outras pessoas. Não tem mais jeito depois que você embarca nisso. Por quê? Porque a ginástica holística, ela vai descobrindo a gente para a gente mesmo, né? Primeiro, uhum, e é uhum. um caminho que não tem mais volta, graças a Deus, né? Sim, Não tem mais sim. volta. Esse olhar é afinado de uma tal maneira, refinado, né? E com esses sentimentos todos, então, assim, esse livro, essas lives que você tá promovendo, José, ele vem desses sentimentos que estão em todos os músculos, nos ossos, no pensamento, no sentimento, na lembrança, nas suas e nas nossas, que fazem com que a gente tenha esse olhar para o outro, né? A Uhum, gente enxerga detalhes nas pessoas, né? Que, que ninguém enxerga, né? A uhum, gente, né? As pessoas assistem uma imagem, a gente assiste outra. uhum, Né? As uhum. pessoas assistem uma respiração, a gente assiste outra. As pessoas assistem uma mão, a gente vê outra. Né? Então, assim, e eu vivi isso, essa acolhida com esse. E assim, veja, alimento, nós juntávamos as nossas comidas. Ela me ensinou a fazer torta de berinjela. Né? Ela me dava uma fruta de presente. Então, assim, eu comi, bebi, dormi, brinquei, aprendi, levei limite, recebi confiança. Era muita coisa, né? Então, assim,
foi né, educação, reeducação, terapia, formação e Por que com que eu amor. achei, e por que que eu quis que você salientasse isso e que a gente tocasse isso um pouco mais? Pelas características de um terapeuta que aplica a ginástica holística. Qual é o nosso papel, até onde pode ir, até onde vai o nosso papel como um profissional da ginástica holística. Então, essa tua experiência nos permite refletir sobre tudo isso que você acabou de falar, sobre tudo que Marie-Jo for para você, porque, claro, você teve essa experiência íntima e depois você também vê na prática com os alunos dela, quando você fica lá e ela te chama para assistir às aulas que ela está dando, ela te chama para assistir às avaliações dos alunos Isso. novos, né? E aí você vai vendo essas características que são importantes você estar comentando aqui para a gente. Sim, porque então a nossa formação é toda essa, mas a atitude da Marie-Jo e nossa atitude depois, enquanto profissionais, terapeutas no método da ginástica holística, e ela, a atitude dela, era de estabilidade. Né? Então, essa maneira de receber os nossos alunos, clientes, pacientes, né? Com equilíbrio, estabilidade, frequência. Então, essa certeza desse lugar estável, terapeuta estável, o lugar. A gente até comentou, né? Você vê nas fotos da maioria de nós, é quase sempre o mesmo lugar. Isso também faz parte, não é o lugar físico exatamente, mas essa certeza dessa acolhida, desse lugar acolhedor, seguro, tranquilo, equilibrado e constante, né? Então, essa atitude era essa mulher que não passava para os seus clientes e ela tinha uma vida, como todas nós, Sim. né? Então, casou, separou, tem questões com os filhos, tem questões de saúde, tem questões com o jardim da casa, comida e tudo mais. Mas naquele momento, como terapeuta, no método da ginástica holística, ela é o equilíbrio, a estabilidade, a certeza e a tranquilidade que o paciente, cliente, aluno precisa faz parte daquele ambiente terapêutico, né? Recebê-los dessa forma. Então, a Marie-Jo chegava sempre um pouco antes e ela se deitava, na minha época, num sofazinho, já não deitava quase no chão. Não que ela não conseguisse fisicamente, mas talvez ela não quisesse mais estar no chão. Quando eu chegava, ela sempre estava num sofazinho, deitadinha, fazendo PTL ou algum exercício respiratório, se preparando para começar ou comigo ou para receber. Quase sempre para receber os clientes, ela estava ali fazendo algum movimento e com aquele sorriso, com aquela estabilidade. Naquele momento, era o momento deles e não dela. Então, ela não ia contar dela, não ia desestabilizar o grupo por nenhuma questão pessoal, ali era. Então, eu aprendi o ambiente, sabe? Não só o método, mas esse ambiente, né? Terapêutico da ginástica holística, com aqueles brinquedos todos nossos, porque nós somos todas psicomotricistas, na minha opinião. Né? Na minha opinião, minha formação em psicomotricidade passa, sim, pela ginástica holística, passa pelo Evaldo Bertazzi, mas passa muito pela ginástica holística, porque ali a gente está brincando. Né? A gente se percebe individualmente, com aqueles diversos materiais e com todas as texturas, e duro, mole, grande, pequeno, né? Comprido, curto, todos os conceitos ali, né? E com as possibilidades. E como eu era muito moleca, né? Então, assim, a gente fazia os exercícios, aquele da cobra, sabe? Da minhoca no chão. Enfim, com a coluna, com rastejando, né? Quer dizer, é muito psicomotor. Né? Muito psicomotor. Então, vamos dar uma pausa para você falar um pouco agora do movimento e aí a gente retoma, pode ser? Até porque você retomou um material que a gente usava lá e aí depois todos os brasileiros adaptaram esse material. Gente, e eu achei tão simbólico eu encontrar
Olha lá, e você também, Josete. Eu achei isso muito simbólico. As A gente, duas, na pandemia, nós encontraram o duas, rolo. encontramos o rolo no lixo, né? De alguém, que alguém deixou. Falei, olha só, Doido, né? né? Então eu entendi que a gente tinha que fazer esse movimento quando eu encontrei o rolo. E aí a Josete falou também. Então a proposta vai ser a gente usar o rolo. É claro que cada um de nós já adaptou de diversas formas, né? Ó, para não ser ruim, eu Com trouxe aqui, que você ia comentar, né? Que você fez um isso, trabalho com o do espaguete. A gente isso. usou um pouco aquele rolo mais fofinho que a Ângela Santos propôs, que é com a espuma, né? Sim, Aí tem, eu tenho de EVA que algumas pessoas usam. Então, tudo bem, a gente não isso. é, né? Não vamos ser tão cruel, né, Já Mônica? usei todos e a gente sabe também que conforme a pessoa, né, conforme as questões, cada um vai fazer uma escolha, mas eu andei muito mundo afora com os espaguetes, com as boias de piscina, para trabalhar a ginástica olímpica. Então, vou pôr aqui. Tá. E aí, então, fala um pouquinho, ou já deito, o que você quer que eu faça? Sou tua. Então, Josete, eu vou pedir que antes de você deitar no rolo, que você deite um pouquinho ao lado dele no chão para fazer um mapeamentozinho, uma leitura do seu corpo e fazer uma percepção de como estão seus apoios hoje, como é que você se sente. Venha dos seus pés, eu vou fazer mais rapidinho. Pernas, joelhos, coxa, como se encontra o seu quadril hoje. Como estão os apoios das suas vértebras, as que tocam o chão e as que não tocam, a altura dos seus ombros e a distância dos ombros das orelhas, seus braços, mãos e dedos, e o apoio da sua cabeça no chão. Observe onde está a sua respiração. Sem nenhum julgamento, apenas observe. E agora, bem devagar, flexione os joelhos, apoie os seus pés no chão, vá colocando, trazendo o rolo para debaixo da sua. Você está falhando um pouquinho? Deixa eu ver. Mônica está falhando um pouquinho. Vamos ver. Você Desculpa falhou que um pouquinho. parou aqui, coluna toda, inclusive a cabeça, e abandone o seu corpo sobre o material. Apoie os pés no chão, um pouquinho mais largos do que os ossos do quadril, os isquios. E a cada expiração, procure deixar que a gravidade receba mais um pedacinho do seu corpo. Como se fosse possível derreter sobre o rolo. Você leve sua respiração para a sua barriga, para o baixo ventre. Inspire pelo nariz, enchendo a barriga de ar, e ao expirar, deixe que a barriga murche, que ela ande plana. Repita esse movimento por 3 vezes. Quando você sentir vontade de inspirar. Você vai deixar um vídeo que ficou maravilhoso. Eu já me adianto aqui que o vídeo do Isso. movimento Seu Xodózinho ficou lindo para as pessoas praticarem depois.
Obrigada. Equipe, família inteira gravando. Eu tô pedindo. Unida. Meu namorado, minhas filhas, um gravando, outro editando. E aí a Mônica então pede a barriga e aí ela chama atenção para essa respiração na costela. Eu me adiantei, eu me adiantei em falar que você foi para a costela, tá? Isso. Subindo para a costela, que eu ia dizer é que eu estou colocando um limite de respirações aqui, porque o nosso tempo é reduzido, mas é claro que na sessão a gente vai dando oportunidade para que as pessoas respirem onde sentirem, o número de vezes que sentirem vontade, né? Uhum. E as costelas, espreguiçando as costelas ao inspirar e ao expirar, deixando que elas se movimentem, como se elas pudessem brincar um pouco. Enchendo, afastando e aproximando. Leve agora a sua respiração para o topo dos pulmões, lá em cima. Inspire, enchendo as sabaneteiras de ar, como se fosse possível encher os ombros de ar. E ao expirar, deslize esse osso do meio do peito, que chama externo, como se ele pudesse encontrar o umbigo. Repita esse movimento mais uma ou duas vezes, sempre inspirando e expirando pelo nariz e permitindo que o seu osso externo deslize, como se ele pudesse ir lá para baixo e voltar. Muito bom esse suspiro. E lentamente desça do rolo para um dos lados. Você vai tirar o rolo bem devagar. Esse é um movimento que relaxa demais os paravertebrais. Ele vai trabalhar com o líquido sinovial. Portanto, é preciso ter bastante cuidado para descer do material. Estenda, estique as pernas e faça uma percepção de como ficou o seu corpo. Ai, como isso é bom, né? Como isso é pouquinho. bom! Gente, que delícia, né? Poder sentir que Pura o corpo chega magia, mais. pura Não, magia. poder sentir que o corpo chega mais, né? Que você encontra esse equilíbrio de um lado e do outro, um apoio melhor do sacro, a coluna mais esparramada, a cabeça mais firme, como se a gente tivesse até mais segurança, né, Mônica, de estar aqui. Nossa. Acho que você falou tudo a estar, né? Claro que eu fiz esse movimento, tanto para gravar quanto para sentir ele de novo. E como dizia a Marie-Jo, né? Para a gente conhecer um movimento, é preciso que a gente repita ele de manhã, à tarde e à noite. Na live, na live, no almoço e no chazinho. Ah, que bom que você falou isso, porque eu gosto disso também. Quando ela fala que a gente precisa praticar, 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 e é bem isso. Em todos os momentos a gente experimentar o movimento. Ai, que delícia que é esse movimento do rolo, gente. Ai. E o rolo é um coringa pra gente, especialmente uma pessoa que nem eu, itinerante, né? Como eu te contei, eu dei aula até na praça, né? Eu dei aula em muitos lugares, né? Então, bolinhas e espaguetes de piscina era um recurso fácil de carregar, que tinha muita possibilidade e que me dava muita flexibilidade para trabalhar nos diversos campos aí que eu atuei, né? Fala um pouquinho disso então, porque assim, a gente deve ter uns 20 minutos, só para você saber, tá? Que a gente começou um pouquinho depois, mas sim, fala um pouquinho que você passou, fez esse tempo com ela, aí você teve que vir embora, né? Você até queria ficar, ela te chamou. Queria.
Ela chamou para ficar. Então, então eu vou terminar de contar. Então, eu terminei, então, eu continuei, fiquei com ela, com os alunos, e fui fazendo as anotações, as percepções, cada turma que saía, cada final de dia, os alunos novos que chegavam, os clientes novos, participei de todas as avaliações dos alunos novos dela, dos clientes, e fui vivenciando até que chegou o momento que eu tinha que vir embora, né? Eu tinha uma vida para resolver, embora eu não quisesse vir. Eu queria ficar e ela falou para eu ficar. Então, é, se eu não permaneceria como estagiária dela, se eu quisesse ficar, que eu era muito bem-vinda e tal, mas eu tinha que vir, eu tinha uma vida aqui, né? E coisas para resolver. E aí, quando eu voltei, eu fiquei mais um tempo na escola, e aí eu saí, porque eu entendi que eu não cabia mais naquele trabalho, eu precisava experienciar outros. E então eu montei uma sala de atendimento, e eu comecei a trabalhar com a ginástica holística nos grupos, tinha uma sala em Campinas, tinha uma sala em Valinhos, e comecei a trabalhar com a ginástica holística como disciplina eletiva dentro da PUC, no curso, foi através do curso de Educação Física, mas essa disciplina eram mini cursos de 17 horas que eram abertos a todos os cursos. Então, os alunos podiam e deviam escolher um X de assuntos, e assuntos da vida, do mundo, não necessariamente de seus cursos. Então, foi maravilhoso, foi uma experiência muito profunda, porque eu tinha grupos, muitos grupos semanais com 25, 30 alunos. Né? Por isso que eu falei que eu precisava de materiais, que eu pudesse ter muitos e que fossem leves e que eu pudesse, então, trabalhar com eles em diversos lugares. E foi dentro do curso da Educação Física, onde eu fui professora, né? Eu fui professora na disciplina de desenvolvimento motor, de desenvolvimento do movimento dentro de escola, né, escolar, duas disciplinas de educação física escolar que tinham o desenvolvimento motor como a base. E lá no ginásio de ginástica, onde tinha os tatames gigantes, é que eu recebi os grupos e que foi maravilhoso, porque então foi a aplicação da ginástica holística para aqueles jovens, para aqueles estudantes, e os resultados foram os mais diversos, como eu te falei, né? Então, tinha os alunos, nada. Eu não sinto nada. Tudo que você fala, eu não percebo nada. Né? Tudo bem, tudo bem. Aí, os que amavam, enfim, o curso foi ficando famoso, e aí, então, no fim, eu tinha turmas durante a semana, tinha turmas no sábado. A Fernanda foi me visitar, foi conhecer um pouco desse trabalho, em uma ou duas vezes aos sábados, e tinham também as questões emocionais, né, que surgiam, né, os choros, as inseguranças, os jovens nesse momento, muitos saem de casa, né, então muitos deles descobriram que estavam no curso errado, ou pensavam que estavam, e também, como eu comentei com você, eu entendi naquele momento que existiam algumas pessoas que a ginástica holística ela fazia com que desabrochassem sentimentos, sensações, pensamentos que precisavam de encaminhamento, né? E sugestão de encaminhamento, né? Sim. Então, aconteceram 2 casos que, a meu ver, era importante, embora todo mundo precise de um apoio psicológico, que esses 2 jovens precisariam de um trabalho com um psicólogo, né? Então, fica a sugestão, e um deles foi, e o outro eu não sei se procurou. Né? Então, foram muitas turmas, e as minhas salas, maravilhoso trabalho, até que eu me casei, e meu marido, então, né, o pai das minhas filhas, quis vir para o Rio de Janeiro, recebeu uma proposta de trabalho, e ele tem uma filha que mora aqui, e aí ele falou, vamos para o Rio? Eu falei, vamos.
né? Vamos pro Rio. E eu falei para você, né? Eu falei, bom, eu, né? Educadora física, terapeuta corporal, atriz, imagina, eu vou para o Rio, vou ter um monte de trabalho, trabalho em escola e tal, e como eu te contei no primeiro ano de trabalho, nem trabalho primeiro Nada. ano aqui, nem trabalho voluntário, não Não consegui, consigo. né? Foi realmente um momento, como a gente conversou, de ser mãe. Eu desejei Uhum. muito, muito, muito ser mãe, e a Sabrina tinha 9 meses quando eu vim para cá, né? Então, estava nesse momento de ser mãe. Mas como eu sou muito ativa, né? Sou uma pessoa cheia de vontade de viver, de conhecer, de estudar, de trabalhar. Eu arrumei um trabalho para dar alongamento numa praça pela prefeitura em Santa Cruz. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. E eu pegava uma van e lá ia eu para o meio da praça. E aí, então, o que, que eu fiz? Eu comecei a dar ginástica holística na praça, mas eu não falei que era ginástica holística. Falei, vamos fazer alongamento, né? Ginástica holística E foi secreta. maravilhoso, porque começou a vir gente, a vir gente, a vir gente. Eu dia que aquela praça estava cheia, né? A maioria de mulheres, aquela Sim. praça, assim. E o relato delas, né? Fala assim, ai, professora, sabe que eu tô conseguindo fazer a minha unha do pé que eu não conseguia mais? Só agora, depois das suas aulas, é que eu comecei a fazer, a pegar o meu pé de novo. Enfim, e aí eu comecei a pedir, né? As pessoas traziam um cinto, marcha, e eu fui adaptando e trabalhando. Depois eu passava num lugar assim, na praia, na Barra, e tinha um lugar lá que chama Canto do Corpo. E eu falei, nossa, acho que ali nesse lugar cabe a ginástica holística. Tá louca, né? Aí Sonho, quem sonha subi chega. lá um dia, me apresentei e aí falei da minha formação e tal. Se elas não gostariam de conhecer, era uma equipe de fisioterapeutas com formações também muito fortes, interessantes. Então, de pilates, RPG, tinha osteopatas e tal. Eles amaram. E aí eu fiz então uma sessão para as proprietárias e para as fisioterapeutas de lá. Elas acharam super bacana e lá então também comecei a trabalhar, né? Uhum. E a gente fez umas aulas abertas, vieram pessoas de todos os lugares, né? E isso é uma coisa que eu comentei com a Josete na nossa conversa, que assim, na verdade, quando a gente abre a oportunidade, muitas pessoas com diversas formações, de diversos níveis sociais, se interessam, vêm, trabalham muito profundamente e se beneficiam desse nosso método, né? Sim. Então, talvez fica aqui uma proposta para a gente pensar, né? Uhum. Onde que a gente pode levar, né? Até onde a gente pode levar, para que Uhum. pessoas a gente pode levar o nosso trabalho, né? E aí, então, comecei a trabalhar, formei grupos, trabalhei individual, vieram jovens, adolescentes, crianças, foi realmente muito bom. Mas a Sabrina pequenininha e eu sozinha no Rio, ela ainda bebê, né? Pequenininha, e eu, num determinado momento, decidi que precisava ficar ainda mais com ela, dei mais um tempo. E depois atendi mais uma pessoa na minha casa e a mãe de uma amiga. E aí, depois no Rio de Janeiro, eu resolvi voltar para a área da educação Uhum. e voltei a trabalhar em escola, primeiro com educação física, e depois eu fui para um centro de desenvolvimento infantil e montei um programa de movimento para bebês, né? E comecei a trabalhar com desenvolvimento infantil, né, para bebês. E desses bebês vieram as crianças, com as crianças atípicas, as crianças com questões neurológicas, e as mães e as madrinhas começaram, Mônica, vai, tem o Luca, que foi meu, que é, né, meu aluno, e ela falou, Mônica, por que você não vai lá conhecer o Luca? E eu falei, eu, né? O que é que eu vou fazer lá? Ela falou, o que você já faz.
E assim esse trabalho motor, psicomotor, foi sendo aplicado por mim nas crianças com deficiência. E assim eu estou até hoje, com educação, com reeducação e com crianças típicas e atípicas. É isso. Eu fico imaginando a riqueza desse trabalho seu Não hoje, te ouvi. né? Eu fico imaginando a riqueza do seu trabalho hoje, com todo esse olhar realmente no movimento com a Você ginástica está holística. sem som para mim, É, Josete. deixa eu ver, peraí. Vamos ver se você me escuta. Me escuta? Tá me escutando? Não estou te Não? ouvindo. Vamos ver, tá me escutando? Não. Não? Então, pera lá, vou escrever. Que coisa estranha. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Meu telefone está alto. Vou te Você me mandar uma escuta, mensagem. né? Eu te escuto. Você, eu te escuto. Manda uma mensagem para mim. Pronto, Tá, pus duas coisinhas. tá Leia aí. bem. Veja lá. Sim. E então, isso foi aqui no Rio, e aí eu soube, quando eu soube que a Marijô estava doente, eu por 2 vezes liguei para ela. Eu sinto um pesar de não ter voltado, eu te falei, né? Que eu decidi não voltar. Uhum. Para voltar, eu teria que encontrar lá um trabalho secundário para poder me sustentar e poder permanecer como estagiária. E aqui no Brasil, eu já já estava na PUC, já estava trabalhando, então eu não fui, mas eu lamento não ter ido cuidar do jardim, bater os tapetes se fosse necessário e ter cuidado dela um pouco. Eu não sei se é pretensão da minha parte, mas é meu sentimento de filha dela que não voltou, ficou um pouquinho. E aí eu liguei, ela estava bastante ofegante na primeira vez, e na segunda vez ela falou, eu falei, Marijô, tem alguma coisa que eu possa fazer por você, né? Eu estava querendo ir para lá, né? Ela falou, só rezar, né? E nós conversamos que, né, uma pessoa que se mostrava tão, na verdade, sem nenhuma convicção religiosa, né? Sim. Me pediu oração. Uhum. E depois eu soube que ela tinha partido, tinha deixado a gente. E eu já chorei bastante com a Josete, sabe? Então, eu tô bem firme aqui hoje. Ai, Mas tô foi bem vendo. difícil. Ó, me ajudem com a Mônica, manda mensagem para ela ler, já que ela não está escutando. A GH, a ginástica holística na minha vida, ela foi transformadora em diversos aspectos, mas sendo muito objetiva, esse o movimento do infinito, né? Ele é um movimento que traz o infinito mesmo, né? Infinito para o corpo, para os olhos, para a vida, para as possibilidades, né? No meu corpo, a ginástica holística eu retomei a curva da lombar, né? Eu não tinha eu não tinha curva na lombar, né? Eu tinha uma lombar retificada por conta dos 18 anos de balé clássico e uma atitude pessoal, postural, emocional minha. E a ginástica, eu voltei, eu tenho fotos, inclusive, se a turma quiser ver, eu antes e eu depois, né? E realmente eu ganhei uma curvatura e imagino o que isso significou na minha vida, né? Atitude, de ação, de jogo de cintura e de tudo mais, e de sentimentos que eu pude vivenciar. E me trouxe o entendimento, né, de que o nosso trabalho, de que o trabalho corporal, a ginástica holística, tem uma proposta de essa interatividade
essa integralidade, essa interatividade do corpo, né? Ela nos educa, nos ensina, nos faz sentir, perceber que um bem, um benefício feito em um ponto do corpo, né? Ele vai se espalhar, né? Então, essa interatividade que a ginástica holística traz para a gente, esse entendimento, muda também o nosso olhar, nosso sentimento e nosso entendimento de saúde, de equilíbrio, né? E a nossa responsabilidade quando nós cuidamos, né, de um aluno e damos a ele uma oportunidade que a gente sabe que vai transformar. Oh. Querida, Vai muito acabar, obrigada. ela não está me Muito ouvindo, obrigada. não está me esquecendo. Só tenho a agradecer. Obrigada, Muito obrigada, amor. Mônica. Aprendi muito com você.